Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Amados, uns dos inscritos do canal fez até um desabafo e a gente até compreende o que essas pessoas falam sobre achar injusto muitas coisas que vocês passam, que todos nós passamos, as nossas justiças, o que a gente acha injusto. E realmente, meus amados, se a gente for colocar o que a gente acha injusto ou não, nós não vamos precisar buscar o Senhor. Basta apenas a nossa justiça. Quando alguém trai a gente, sabemos que tem muitas mulheres que são agredidas pelos maridos. Existem fatos, casos muito preocupantes mesmo. Mas aqui nós falamos da Bíblia, falamos da palavra do Senhor. E não da nossa justiça, nosso senso de justiça. Muitos testemunhos a gente vê por aí de cônjuges que se foi, que traiu, mas depois de um tempo se arrependeu, voltou e a família foi restaurada. E muitos alegam que eu não perdoaria. Mas o que mais me deixa assim perplexo, meus amados, as pessoas entram no canal cristão e a gente fala de Bíblia. Quando a gente fala de cristianismo, nós estamos falando de leis divinas e não de leis humanas. Todos nós sabemos, não precisa ser cristão para saber, que o divórcio é uma lei legal dos homens. O divórcio, o papel do divórcio, o documento do divórcio, nos dá direito a nos casar com a outra pessoa. Todo mundo sabe disso. Não precisa ser advogado para saber disso. Nas leis dos homens, meu corpo, minhas regras. Mas na lei divina, o nosso corpo, regras de Deus. Deus odeia o divórcio. Nós somos imitadores de Cristo, também elogiamos o divórcio. Então, meus amados, as pessoas elas têm que entender de que lado elas estão. Não adianta vocês pegarem a Bíblia e querer falar aquilo que convém a vocês. Não adianta. Não adianta. O Espírito Santo é ciumento. Ele não quer a gente 99,99%. Ele quer a gente por completo. Não adianta vocês aceitarem 99% do que fala a Bíblia e uma coisinha só sequer. Bota tudo a perder. Vocês estão entendendo, meus amados? Uma mulher solteira, uma grande mega star aí, que se deita com tudo quanto é homem, com mulher, com homem. Ela não é casada, mas se deita com tudo quanto é homem. E uma pessoa que é direita, mas que namora uma pessoa há muitos anos, não é casada, mas namora, mas vai para a cama com ele. Ela é tão fornicadora quanto aquela que vai para a cama comigo. Então, meus amados, a gente tem que entender uma vez por todas que lado que nós estamos. E essa moça, ela falou isso. A esposa não é obrigada a ficar com o marido que trai ou é bêbado ou violento em ações e palavras. Quero ver se um homem perdoa uma mulher que o trai ou é briguenta, reclamona. Então a gente nota que essa pessoa ela está rancorosa. Essa pessoa ela precisa buscar primeiro o reino de Deus. Ela não entendeu nada o que é o cristianismo. Amados, nunca Jesus falou que seria fácil. Nunca. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tínhamos que ter bom ânimo. Tínhamos que ter bom ânimo. E não vou ler para vocês aqui Mateus 19,
capítulo 19, versículo do 1 ao 11, ao 12. Vamos ler. A questão do divórcio. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Então Jesus vinha fazendo muitos milagres. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Jesus, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois. Não são mais dois, meus amados, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, se separar, se são uma só carne, se você tirar o braço do corpo de vocês, o braço vai apodrecer. Tá? Perguntaram eles, os discípulos, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio à mulher e mandá-la embora? Respondeu Jesus: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Dureza do coração. Essa moça no canal que fez essa reclamação, ela está com o coração duro. Por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Exceto a exceção que Jesus abre para poder repudiar sua mulher, é no caso de imoralidade sexual, que é o quê? Namorados que vivem como se fosse marido e mulher. Fornicação. Uma pessoa que é solteira, casou com uma pessoa divorciada, é também uma imoralidade sexual. Porque ela é uma solteira, mas ela se casou com um divorciado. Então isso é adultério. Então é isso que Jesus falou que tinha que repudiar. Tá? E quem se casa com uma mulher que é divorciada, como eu acabei de falar, estará cometendo adultério com ela. Versículo 10. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu. Olha que Jesus respondeu. Isso serve para essa moça do canal que fez essa reclamação. Quero ver se você for traído, está com mágoa no coração. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Então, não depende da gente aceitar. Quando a gente aceita a palavra de Jesus, é porque foi dado por ele para a gente. Lembra que Jesus escolheu os apóstolos e não os apóstolos escolheram Jesus. Então, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. E quem vai aceitar isso? Aqueles a quem isso é dado, que é o Espírito Santo. Deus dá o Espírito Santo, a gente passa a fazer a vontade de Deus, pois é Deus quem lhe dá o querer e o realizar, de acordo com a vontade do Senhor. Amados, e no livro de Lucas 6, capítulo 6, do versículo 27 ao 36, fala o seguinte: o amor aos inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. 2 pontos. Amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam. Abençoe os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereçam também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija o que o devolva.
como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Olha só, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Essa moça que fez essa reclamação, se ela adulterasse com o marido dela, se fosse ela a adúltera, se fosse ela que saiu de casa, mas depois veio se arrepender, ela não ia gostar que esse cônjuge, o marido dela, a perdoasse? Então, é isso que está dizendo aqui, versículo 31 do livro de Lucas. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amado, o que essa moça falou é que ela está totalmente com o coração endurecido. Ela ainda não tem o Espírito Santo. Ela ainda está na carne. Eu compreendo a aflição dela. Não estou julgando ela assim, mas eu compreendo a dor no coração dela, a dor na alma dela. Mas ela tem que buscar primeiro o reino de Deus para compreender as coisas do Senhor. Senão, ela vai guardar rancor, mágoa. Se ela não for misericordiosa para com o seu cônjuge, que a traiu, que está com outra, seja o que for, como Deus vai ser misericordioso com ela? Então, meus amados, ninguém falou que é fácil. Se vocês esperarem que para vocês perdoarem o próximo, sentir isso no coração, vocês não vão perdoar ninguém, porque o perdão é uma decisão. A Bíblia fala do amor ágape. Vocês escolhem amar. Lembro do livro de Oséias, que Deus fala para o profeta: vá e ame a mulher adúltera. Vá, ame novamente a mulher de práticas adúlteras. Então, Jesus falou que teríamos aflições no mundo, mas temos que ter bom ânimo. Então, somente aqueles quem é dado isso que vão compreender. É através do Espírito Santo. Fique os irmãos na paz de Jesus.